E aí, pessoal, vamos falar sobre vitamina D e suplementação. É o sétimo e último vídeo da saga de vitamina D. Lembrando que caso você não esteja acompanhando essa saga, eu sugiro você assistir pelo menos referente ao tema de exames laboratoriais, porque você precisa saber os seus níveis de vitamina D e você precisa saber interpretar esses resultados. Tá? Lembrando que o ideal para você pedir, fazer um breve resumo, o ideal seria você prescrever, analisar no formato de 25-hidroxivitamina D, que é aquela vitamina D que ela é passada pelo seu fígado e não na forma ativa dela. Na forma ativa dela, que é essa 1,25 de hidroxivitamina D, ou também conhecida como calcitriol, é sugerida em apenas alguns indivíduos, como por exemplo idosos em sobrepeso. Também é interessante você analisar o seu PTH, o cálcio sérico e urinário, o fósforo ou fosfato inorgânico e também a fosfatase alcalina, e ter uma interação com essa vitamina aqui. E por que que isso é importante? Porque se você faz uma suplementação recreativa, é aquela coisa que eu mais escuto. Ah, Ciro, eu provavelmente vou suplementar a vitamina D porque eu estou deficiente, eu acho que eu estou deficiente porque eu não tomo sol, né? Então, provavelmente eu devo ter níveis mais baixos. Tudo bem, você pode estar deficiente, mas quão deficiente você tá para a gente conseguir chegar? A gente precisa saber o ponto de partida para conseguir calcular, para saber o destino, tá bom? E qual que é o problema de você errar a dose e você sofrer uma intoxicação por vitamina D? Citado no vídeo anterior, de exames laboratoriais, eu falo que o excesso de vitamina D, por conseguir deixá-la no formato ativo e participar do metabolismo absortivo de cálcio, você pode causar uma hipercalcemia. E essa elevação dos níveis séricos de cálcio tem uma associação com uma calcificação desses tecidos moles, dando prejuízos no seu coração, no seu pulmão, no seu rim, até mesmo nos seus vasos sanguíneos. Lembrando que quando você faz a suplementação de vitamina D, ela também fica armazenada em diversos tecidos no seu corpo. Então, mesmo que você suspenda a suplementação de vitamina D, ainda vai demorar meses até você conseguir reduzir esses níveis de vitamina. Por isso que é perigoso você suplementar sem realmente verificar esses níveis séricos que você tem, tá bom? Assista o vídeo. Então, primeira pergunta, quando a gente pensa sobre suplementação, você chega lá na farmácia, na loja de suplemento, alguma loja online, e você se depara com dois tipos de vitamina: a vitamina D2, que é conhecida como ergocalciferol, ou a vitamina D3, que é o colecalciferol. Qual das duas vitaminas parece ser melhor, o melhor formato de suplementação? E a resposta disso está na vitamina D3 no formato de colecalciferol. Mostra alguns exemplos de marcas aqui, então temos a Dera, temos a Atlaia, alguma coisa assim, Fonte D, vários medicamentos que poderia ter uma certa relação aí com a suplementação, tá? Mas basicamente, por que que eu falo que é a vitamina D3 e não a vitamina D2? Porque quando você pensa na síntese, já falei essa via aqui 7 vezes, porque todo vídeo eu falo sobre essa síntese, para realmente ficar decorado na sua cabeça. Quando você tem a exposição ao sol dos raios ultravioleta, você vai ter a formação de vitamina D3. Então, seu corpo já é capaz de provocar a síntese de vitamina D3. Então, aí já sai na frente referente à vitamina D2, que tem mais relação com vegetais, porque você tem uma maior facilidade para a síntese de vitamina D3, tá bom? Essa vitamina D3 ela vai até seu fígado para sofrer o processo de hidroxilação, depois nos rins e, por fim, ela está no formato ativo. Tá? Quando você tem nesse fígado aqui ó, a primeira hidroxilação dessa sua vitamina D3 para ela ser convertida em 25-hidroxivitamina 3, vitamina D, né, na verdade, pela ação da 25-hidroxilase, se você tem, por exemplo, a suplementação de vitamina D3, você vai formar a 25-hidroxivitamina D3. E se você tem a suplementação de vitamina D2, você vai ter a formação de 25-hidroxivitamina D2, tá bom? Então, dependendo do formato, não importa se é D3 ou D2, ambas vão sofrer o processo de hidroxilação a nível hepático. O problema é que quando você pensa em atividade, o seu corpo ele tem mais afinidade pelo componente da vitamina D3. Então você tem uma relação de quase 3 produções de 25-hidroxivitamina D3 em comparação a uma única hidroxilação da vitamina D2. Então você precisa de uma menor dose para conseguir elevar mais os seus níveis séricos de vitamina D, que a gente conhece no formato de 25-hidroxivitamina D, tá? Outro argumento que eu posso dar também
é que depois que ela é hidroxilada no seu fígado, né, nessa 25-hidroxivitamina D, ela vai passar pela ativação renal. E essa ativação renal, você tem a ação da 1-alfa-hidroxilase para colocar mais uma nova hidroxila nessa vitamina D e deixá-la no formato ativo, calcitriol. Então vira 1,25-dihidroxivitamina D. E essa vitamina D ativa, ela se liga no receptor dela, lembrando que tudo isso foi falado detalhadamente e lentamente no vídeo sobre ativação e função da vitamina D, e ela se liga nesse VDR, que é o receptor de vitamina D, para exercer a função dela. E quando você pensa em afinidade desse VDR, ele tem mais afinidade pela D3 do que pela D2. Então, mais um argumento por que é interessante você suplementar o colecalciferol e não o ergocalciferol, tá? Lembrando também o último argumento que eu falo no vídeo de exame laboratorial, que é referente à meia-vida, ou seja, o tempo suficiente para chegar na metade da concentração, e foi mostrado que a meia-vida da vitamina D3 ela é muito superior à da vitamina D2, então tem mais tempo aí de execução, tá bom? Então, primeira pergunta respondida, colecalciferol, vitamina D3. Próxima pergunta, é interessante suplementar em cápsula ou naquelas gotinhas, né, no formato de óleo? E na verdade, aqui a literatura tem artigos que falam que realmente não tem tantas diferenças, mas quando você pega alguns artigos específicos, eles falam que em gota aparenta ter um pouquinho mais de benefício em relação à cápsula. Não é um benefício assim tão extra, mas se para você não faz absolutamente nenhuma diferença suplementar em cápsula ou em gota, sugiro você suplementar em gota, porque os benefícios adicionais, mesmo que mínimos, ainda existem, tá bom? Próxima pergunta, qual que é o horário da suplementação de vitamina D3, né, do colecalciferol? Lembrando que por ser uma vitamina D, né, a vitamina que você tem a vitamina A, D, E e K, são vitaminas, fazem parte de um grupo de vitaminas lipossolúveis, ou seja, são solúveis em gordura. E quando você faz a refeição, né, seja ela repleta, por exemplo, de gorduras ou mesmo de carboidratos, mas principalmente de gorduras, por você ter o estímulo de micelas, né, a formação de quilomicrons, você facilita e potencializa essa absorção. Então, uma sugestão é você suplementar a vitamina D após o seu almoço, porque você garante que tem um teor de gordura nessa refeição, tá bom? Relacionado a dosagens, porque você vai comprar, vamos imaginar o Adera D3. Você vai lá, você encontra cápsulas com 1000 I, ou cápsulas com 2000 I, ou cápsulas com 50.000 I, ou até mesmo gotas, né? Cada gotinha de 100, cada gotinha equivale a 1000 I, cada gotinha equivale a 800 IS. Quanto que eu tenho que suplementar? Qual que é a dosagem? E aqui vem a importância de você fazer um exame laboratorial da 25-hidroxivitamina D para você saber qual que é o seu ponto de partida, para então a gente conseguir calcular uma quantidade segura para você chegar sem bater o carro, né? Sem prejuízos aí, podendo causar malefícios. Então, qual que seria primeiro o valor de referência, né? Qual que é o nosso destino? De acordo com os laboratórios, é sugerido em indivíduos normais. Quando eu falo normais, seria mais referente à idade, então abaixo de 60 anos, e seria recomendado estar acima de 20 nanogramas por mililitro. E quando você tem 60 anos ou mais, por você já ter um fator de risco aumentado, para também ter um prejuízo na saúde óssea, é recomendado acima de 30 nanogramas por mililitro. Mas quando você pega no acervo da literatura científica, esses valores já estão um pouco quanto ultrapassados, né? A própria a Sociedade de Endocrinologia sugere que intervalos seguros seria entre 40 e 60. Quando você quer uma absorção efetiva de cálcio, pelo menos 30. E grande parte da literatura abrange referente acima, pelo menos, não importa a idade, pelo menos 40 nanogramas por mililitro, relacionado com densidade mineral óssea, relacionado com glicemia, relacionado com tuberculose, com outras doenças autoimunes, então esclerose múltipla e por aí vai, tá bom? E também relacionado também ao esporte, o esporte também sugere pelo menos 40 nanogramas por mililitro para melhorar o desempenho esportivo. Então, vamos esquecer desses valores de referência do laboratório e temos como target aqui 40 nanogramas por mililitro, tá bom? Então, vamos supor que você faz o seu exame e deu lá 40. E você não toma só, não faz o consumo de fontes alimentares, né? Peixe, salmão, sardinha, que tem, por exemplo, esse ômega 3, não, perdão, essa vitamina D presente. Quanto que eu preciso suplementar de vitamina D para fazer a manutenção, para manter os meus níveis de vitamina D?
em torno de 600 a 1000 UI por dia. Claro que aqui pensando se você não tem um excesso de inflamação, um excesso de sobrepeso também, que tem fatores de risco associado, tá bom? Então, quando você. Então, pensa aqui, referente aqui à suplementação, tá? E se eu tiver, por exemplo, abaixo de 20? E se eu tiver, por exemplo, abaixo de 30, quanto que eu preciso suplementar para conseguir chegar a 40? Então, você precisa saber do seu ponto de partida, né? Então vamos imaginar no nosso exemplo que esse indivíduo tem 20 nanogramas por mililitro e ele quer chegar a 40. E o que, que mostra a literatura? Que a cada 1000 UI que você suplementa por dia, ou seja, 7.000 UI semanais, durante 3 meses, ou seja, 90 dias, você incrementa em 10 nanogramas por mililitro a sua vitamina D. Então, se um indivíduo suplementa, ele tem 20 nanogramas por mililitro, e suplementa 1000 I por 3 meses, ele vai de 20 para 30. Ou, claro, algo próximo disso. Se você quer chegar a 40 no período de 3 meses, então você vai tomar o dobro da dose, 2.000 I por dia, para ter um incremento de 20 nanogramas por mililitro após 3 meses. Ou você também pode fazer duas suplementações. Você pode fazer, então, 2.000 I por dia durante 3 meses ou 1.000 I por dia durante 6 meses. Então você consegue ter um controle na dosagem e no tempo desse tratamento, tá bom? Aí você fala, o que que é melhor, Ciro? Será que é melhor suplementar 2.000 I por dia? Será que é melhor suplementar 1.000 I por dia? Eu, como nutricionista, eu só posso prescrever até 4.000 I por dia, tá bom? E também não é muito recomendado ultrapassar essas quantidades. Mas os protocolos mais usuais normalmente são direcionados de acordo com a sua vitamina D atual. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você apresenta uma grave deficiência muito próximo de 10, normalmente protocolos que envolvem já médico pela quantidade de dosagem, pela quantidade da quantidade de UI presente nessa vitamina D, eles colocam grandes quantidades de vitamina D, então estou falando de 50.000 I, até às vezes 100.000 I, para conseguir corrigir e chegar próximo pelo menos do 20. Porque quando você tem uma diminuição muito grave de vitamina D, você compromete o seu sistema imunológico. Você, que nem eu falei em todos os vídeos aqui, você está mais sujeito à pressão alta, à resistência à insulina, na inflamação, obesidade. Chegando a 20 nanogramas, você pode reduzir um pouco a dose, né? Colocar uma dose para você conseguir chegar a 30. De 30 a 40, você pode deixar uma dosagem já menorzinha, uma dosagem mais segura. E quando chega a 40, se você não faz aí a exposição ao sol, não se alimenta, você mantém uma dosagem mais baixa para você fazer a manutenção dos seus níveis de vitamina D, tá bom? Lembrando que quando você suplementa o colecalciferol, né, suplementa essa vitamina D3, ela vem no formato inativo. Da mesma maneira que você obteve ela no sol ou você obteve ela na alimentação, ela vem inativa. E como eu já disse nesse vídeo, ela precisa sofrer processos de hidroxilação. Tanto a primeira etapa no seu fígado como a segunda etapa nos seus rins, sofrendo esse processo até gerar a ativação. Quem faz essas hidroxilações, como o próprio nome diz, são as hidroxilases. E essas hidroxilases, aqui a gente tem a 25 hidroxilase e a 1-alfa hidroxilase, tá bom? Essas hidroxilases, elas dependem de combustível. E qual que é esse combustível? Qual que é esse substrato quando a gente pensa na nutrição? São dependentes de magnésio e são dependentes de ferro. Então, se você tem níveis baixos de magnésio ou níveis baixos de ferro, você pode ter uma interação e atrapalhar a ativação dessa vitamina D, tá bom? Então, falando sobre ferro, ferro eu já falei bastante aqui na página. Trago, por exemplo, três vídeos que eu tenho mais de 1 hora falando sobre todo o metabolismo do ferro, porque referente à suplementação dele é muito perigoso. Né? O ferro, da mesma maneira que uma deficiência é muito perigoso, uma intoxicação por ferro pode ser extremamente prejudicial, né? Pode ter reações de Fenton que vão aumentar muito o estresse oxidativo e pode causar aí câncer e mais um monte de patologia, tá bom? Então, nunca sugiro você fazer a suplementação de ferro sem analisar os exames laboratoriais. Tem aqui um vídeo específico falando quais são exames de sangue para eu conseguir avaliar os meus níveis de ferro, não basear apenas em ferro sérico e ferritina, olhar a capacidade total de ligação do ferro, índice de saturação de transferina. Assista o vídeo, é interessante, é importante, tá? Mas para não deixar de mãos a bando aqui, posso falar referente, por exemplo, ao mecanismo absortivo do ferro,
Quando você tem um aumento de uma inflamação, às vezes por um sobrepeso, às vezes por uma doença crônica, às vezes por problemas intestinais, né, uma disbiose intestinal, esse aumento de inflamação aumenta a secreção, a produção de uma proteína conhecida como epsidina. E a epsidina, ela é basicamente uma proteína que ela controla a absorção desse ferro, tá bom? Então, quanto maior os níveis de epsidina, às vezes induzidas pelo aumento de inflamação, menor a absorção desse ferro e reduz essa quantidade. Reduzindo a quantidade de ferro, você pode ter menos substrato para as hidroxilases para conseguirem ativar a vitamina D. Entretanto, né, a gente poderia pensar numa suplementação, que é um suplemento seguro, a suplementação de ômega 3, principalmente pela fração EPA, que é o eicosapentenoico, pelo menos 1.000 miligramas de EPA por dia, né, 1 grama de EPA por dia. Claro que se você quiser saber mais sobre ômega 3, tem um vídeo específico no canal, 10, 11 minutos falando sobre ômega 3, mas 1.000 miligramas por dia de EPA é seguro, consegue auxiliar na inflamação, reduzindo os níveis de epsidina e garantindo uma maior absorção de ferro, tá bom? E referente ao outro mineral presente que consegue auxiliar nesse processo é o magnésio. Eu gosto muito do magnésio e eu não tenho nenhum vídeo no canal sobre ele, eu vou fazer vídeos específicos sobre o magnésio. Lembrando que esse magnésio é importante não apenas para ativação, para essa hidroxilação a nível renal e hepático, mas também para a secreção de PTH. Então, quando você tem níveis mais baixos de magnésio, você pode secretar menos PTH e sem PTH você pode promover uma hipocalcemia, ou seja, níveis mais baixos, níveis reduzidos de cálcio na sua circulação, algo extremamente prejudicial. Fontes alimentares de magnésio nós temos no cacau, nós temos na semente de abóbora, no grão de bico, em qualquer vegetal folhoso. Então temos, por exemplo, rúcula sendo uma ótima fonte de magnésio. Aqui, diferente do ferro, você suplementar até 400 miligramas de magnésio elementar por dia não causa efeitos tóxicos, né? Pode causar talvez uma dor de barriga, né? Porque o magnésio também acaba sendo um relaxante, bem utilizado também numa constipação intestinal, mas a suplementação até 400 miligramas parece ser segura, então você poderia entrar com essa suplementação junto com a vitamina D, junto com o ômega 3, para conseguir potencializar a atividade dessa vitamina D. O melhor formato de magnésio seria no formato de citrato, então você escreve numa formulação magnésio entre parênteses citrato e você coloca a dosagem, pode ser de 100 até 400 miligramas por dia, né? Então sugiro, vai 200, 300 miligramas por dia, assina, carimba e a farmácia de manipulação já consegue fazer o papel dela. Se você realmente não é um nutricionista, né? Não é um médico, não consegue fazer a prescrição, você já encontra produtos prontos, talvez com um pouco mais de dificuldade referente ao citrato de magnésio, mas você encontra com facilidade em farmácia no formato de cloreto de magnésio. Tem um teor de biodisponibilidade um pouquinho menor do que o citrato, mas também consegue exercer função. É só olhar a embalagem e conseguir ajustar as dosagens para bater pelo menos essas 400 miligramas aí por dia, né? Pode suplementar antes de dormir, por exemplo. Então, basicamente, esse é o último vídeo sobre vitamina D nessa saga de 7 vídeos. Lembrando que o primeiro vídeo é sobre ativação e função da vitamina D, que eu explico sobre todo o mecanismo de ação, o fator genético, o fator transcricional, como ela faz para atuar. Depois eu falo sobre os fatores de risco associados à vitamina D, referente a envelhecimento, obesidade e inflamação. Depois falo sobre a importância da vitamina D, seja na saúde óssea, seja numa resistência à insulina, né? Porque o vídeo 4 e o vídeo 5 eu envolvi mais sobre a síndrome metabólica, falando de resistência à insulina, obesidade e pressão alta. No sexto vídeo eu falo sobre exames laboratoriais e por fim, né, esse vídeo eu falo como é que você faz para conseguir tratar uma possível deficiência. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até o próximo vídeo, pessoal.